Bom, o quinto episódio da Hora inaugurou mais um vocábulo para o dicionário de Toledão, na Grande Matão, que é o parliramentarismo. Não sei se eu começo perguntando o que é o parliramentarismo, não sei nem falar o seu... É um péssimo vocábulo que eu inventei, né? Parliramentarismo, é um trava-língua total. O parliramentarismo é essa apropriação cada vez maior da verba orçamentária do governo federal pelos parlamentares, né? Hoje, eles comandam distribuição de recursos para prefeituras, para governos estaduais, o que diminuiu muito o poder de barganha do governo federal dentro do Congresso Nacional. E não foi quem inaugurou esse movimento, que esse movimento vem de gestões anteriores, mas quem consolidou essa nova realidade política em que o parlamento não depende mais do governo do presidente da República foi o Arthur Lira. Por isso que eu estou chamando de parliramentarismo, porque é um parlamentarismo baseado na figura do presidente da Câmara, que hoje é ocupada pelo Arthur Lira. Não sei se convenci na minha explicação. Parliramentarismo, vamos ver se vai pegar, né? Vamos ver. Dura as pessoas conseguirem falar, né? Thaís vai ser minha garota propaganda na campanha do parliramentarismo. Pois bem, o Parlamento do Brasil, ao longo de 2024, empenhou 75% das emendas ao orçamento até agora, ou seja, na metade do ano eles já gastaram Por causa da eleição. 3/4, por causa da eleição municipal, que obriga que as verbas que são destinadas não obrigatórias para prefeituras e governos estaduais não podem ser enviadas durante o período de eleição, que começou oficialmente no dia 6 de julho e vai até o final do segundo turno. Isso explica uma parte disso, mas teve uma enorme pressão do Arthur Lira para que essa verba saísse e fosse enviada logo. Agora, se você acha importante a gente qualificar não só a velocidade com que ela foi liberada esse ano, mas o aumento que teve. A maior parte dessas emendas são emendas para o Fundo Nacional de Saúde, que por um lado é bom, porque obviamente é uma das prioridades do país, saúde pública, por outro é muito ruim, porque são emendas fundo a fundo, ou seja, saem do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, dos 5.500 e não sei quantos municípios que receberam, e para os 27 estados da federação. Qual que é o problema disso? Quando entra nesse fundo estadual ou nesse fundo municipal, a União perde o controle. Ela não sabe como esse dinheiro vai ser gasto por esses fundos. Não tem esse controle, não existe. Nem o Tribunal de Contas da União tem. Teoricamente, as prefeituras e os governos estaduais devem mandar um relatório para o TCU dizendo como foi gasto. Mas se não mandar, também não tem pena prevista. Então, fica ao Deus dará. O que aconteceu com as emendas do Fundo Nacional de Saúde ao longo do tempo? Em 2020, não chegava a 10 bi. 2021, pulou para 15. Ficou nesse patamar em 2022 e 2023. E esse ano, nós estamos em julho, já foram 22 bilhões. 22, eram 10, 9,5, não chegava a 10 em 2020. 5 anos depois, está em 22. Imagina o que significa isso na prática, no lugar que vai receber esse dinheiro que você não tem fiscalização. Um outro detalhe inacreditável, Thaís. Demora, em geral, quando você empenha a verba, para liquidar e faturar e pagar, né, para o dinheiro ser transferido efetivamente. Pois já foram pagos 17 bilhões e 700 milhões de reais desses 22 bilhões, entendeu? Uhum. A grande maioria já foi não só empenhado, como pago. O dinheiro já está lá nas prefeituras, ou seja, a festa da uva vai ser enorme nessa eleição municipal, porque o dinheiro já chegou no cofre dos municípios. Aí quem vai se beneficiar disso? Quem tem mais prefeito, certo? Se você tem mais prefeito e o dinheiro está indo para as prefeituras, quem já tem prefeitos vai ser mais beneficiado. E daí tem uma correlação ou uma coincidência que não é nada espantosa, que é quase óbvia. Os 7 partidos que mais empenharam recursos de emendas parlamentares em 2024 são os 7 partidos que têm mais prefeitos em cidades médias e grandes, com mais de 80 mil habitantes. Favorece o quê? O status quo. Quem já tem prefeito
vai manter os seus prefeitos, porque vai ter muito mais recursos do que a oposição. É o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, porque uma coisa é um Sim, ciclo vai se vicioso, retroalimentar. ou virtuoso ou vicioso, depende do ponto de vista. Exatamente. Isso vai levar a quê? Desses 7 partidos, quais são eles? Você tem o PT de um lado e o PL do outro. O PT não está numa posição muito boa, porque ele tem relativamente poucas prefeituras, tem menos de 20 prefeituras de cidades médias e grandes. O levantamento aqui da Frente Nacional dos Prefeitos tem 15, mas eu não confio muito nesse levantamento aqui, tem alguns furos. Mas vamos supor que esteja correto, 15. O PSD do Kassab tem 57. É essa a diferença, entendeu? Então quem vai se beneficiar disso é União Brasil, partido fisiológico por excelência, que empenhou 2,5 bilhões de reais em emendas parlamentares esse ano. O PSD do Kassab, que empenhou 2,3 bilhões. O PP, progressistas, do Arthur Lira, que empenhou 2 bilhões. O MDB, que também empenhou 2 bilhões. E, acessoriamente, o PL de um lado e o PT do outro. PT menos do que tem menos prefeituras. Então, o que significa isso, na minha opinião? Esses partidos fisiológicos, né, principalmente União Brasil, PSD e o PP, vão crescer, no mínimo vão manter o que já tem, mas muito provavelmente vão ampliar sua base municipal, eleger mais prefeitos, crescer, e esses prefeitos vão ser prefeitos e vereadores, né, serão cabos eleitorais dos candidatos a deputado federal na eleição de 2 anos depois, em 2026, e vão ainda aumentar ainda mais essa bancada desses partidos fisiológicos, do Arenão, e com isso eles vão na outra eleição de prefeito eleger mais prefeito, porque vão ter mais direito a mais emendas parlamentares, e esse ciclo vai levar a quê? Ao parliamentalismo, porque significa que os partidos fisiológicos vão ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais prefeitos, cada vez mais deputados, num círculo virtuoso, dependendo do ponto de vista, ou um círculo vicioso, se você estiver fora desses partidos. Tô torcendo para o sucessor do Lira ter um nome bem bacana para fazer bastante trocadilho, que a gente tem que manter a piada ano que vem.